Minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe na tarefa de divulgação do Espiritismo, do seu consolo, da sua misericórdia, dos seus esclarecimentos. Estamos em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, com a Rádio portaldaluz.com e com a rede amigoespírita.com.br. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença espiritual aqui entre nós, pela sua energia, e que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Começa agora mais uma transmissão da TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Será que nós somos um amontoado de células comandadas pelo sistema nervoso central, atuando na vida de acordo com nossa hereditariedade? Será que nós começamos a viver no ventre de nossa mãe e deixaremos de existir com o fenômeno da morte? De acordo com as pesquisas de psiquiatras, psicólogos, cientistas na área transpessoal, como a doutora Elizabeth Kubler-Ross, Stanislaw Grof, Maslow, Raymond Moody Jr., dentre outros, nós somos almas e já tivemos outras experiências na Terra. O que nos explica a doutrina espírita? Nós continuaremos a viver após a morte do corpo físico? Gente, estas são algumas das muitas questões e dúvidas que nós iremos tirar hoje, agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. O Espírita no Mundo de hoje vai falar sobre quem somos nós. E para tratar deste assunto, nós convidamos o médico, físico e expositor espírita, Dr. Sérgio Thyssen, que apresenta a série de videoaulas do Livro dos Espíritos aqui na nossa TV Nova Luz. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Muito obrigado, Yasmin. Uma alegria retornar a esse convívio tão gostoso e a mais um estudo que envolve a nossa querida doutrina. É uma delícia mesmo, nós somos tão gratos. Nós estávamos fazendo a nossa oração inicial aqui todos juntos e nós estávamos agradecendo pela oportunidade de podermos participar de um movimento, de um espaço interdimensional como esse, né? No qual nós abraçamos tantas mentes e corações encarnados e desencarnados que estão aqui vibrando conosco nessas considerações, nessas reflexões em torno da nossa vida. Olha, também está aqui conosco Carlinhos Conceição, compositor, cantor espírita, que está nos premiando aqui com a sua música. Seja bem-vindo, Carlinhos. Olá, Yasmin. Olá a todos os amigos da TV Nova Luz. Que alegria estar aqui com você. E hoje, novamente, um convidado de ciências, hein? Nossa! Precisamos estar atentos, porque vai que no final do programa tem a avaliação, né? Nossa! Novamente, então precisamos estar muito atentos. Até porque, em realidade, a doutrina espírita é um misto, né? De ciência, de filosofia, com repercussões morais que nos trazem à religião. Então, realmente, nós precisamos abordar esses assuntos, né? É verdade. E ciência e religião, quando se juntam, é, na verdade, um milagre. É um milagre lindo, né? É muito bom quando a gente encontra, né, amigos, doutores em ciências, em ciência que abraçam o espiritismo e a religião como um todo, nessa coisa de encontrar e não de separar. É muito bom, a gente fica muito feliz. Bom. E eu começo com essa pergunta para você, Sérgio, porque na realidade nós temos muitas dúvidas. A doutrina espírita veio nos esclarecer muitas delas, mas ainda estamos a caminho de conseguirmos compreender mesmo quem somos nós. Mas vamos lá, o que a doutrina espírita já nos explica a respeito? Olha, Yasmin, nos explica o essencial, nos explica quase tudo. Talvez alguns detalhes eles tenham deixado para que nós mesmos fizéssemos os nossos estudos, as nossas pesquisas, para além do que eles nos trouxeram já há mais de 1,5 séculos. Então, as questões mais importantes eles abordaram, especialmente, já a começar pelo próprio Livro dos Espíritos, né?
nos dando uma ideia de que nós temos corpo, mas que na verdade a essência da vida é a vida da alma, a existência dela e a ideia de que, como filhos de Deus, as nossas almas, a partir da sua criação e especialmente da sua condição humana, ela possui vida definitiva, por assim dizer, vida eterna. Então essa é uma questão crucial, porque é claro que muitas outras filosofias e religiões tratavam nesses moldes também. A ideia da imortalidade, a ideia da sobrevivência da alma após a morte, mas até então eram questões que tinham sido visitadas por religiões e filosofias antigas, e era importante trazer isto para os dias atuais. E a doutrina espírita fez isso. Os espíritos superiores nos legaram esse conjunto de conhecimentos essenciais para que com eles nós pudéssemos imprimir uma velocidade maior no nosso processo evolutivo. Porque a gente lembra, na medida em que eu tenho consciência de que eu vou viver definitivamente e o que virá no futuro tem a ver com o que nós somos e realizamos agora, eu vou lidar melhor com os desafios da vida, vou entender melhor os chamados mecanismos da evolução. Então, até então eu poderia viver de algum modo. Agora eu sei que eu tenho que buscar valores e tenho que agir de tal maneira no dia a dia, mas que aquilo nos leve a um futuro melhor e a um futuro mais feliz. Então as coisas se relacionam amplamente. Então nós podemos dizer que nós não somos um corpo que possui uma alma ou um espírito. Nós somos um espírito ou uma alma que possui um corpo e que o corpo vai ter um momento que ele vai passar, mas nós continuaremos vivendo. Eu gostaria que você nos elucidasse se há diferença para a doutrina espírita entre alma e espírito. Existe aquela ideia, já que você comentou isso, de que se o corpo é o principal, o cérebro poderia formar, gerar uma ideia de alma, mas como uma secreção do cérebro. Então a alma não teria pré-existência e a alma também não existiria depois que o cérebro fosse naturalmente decomposto a partir do processo da desencarnação ou da morte. Então, alguns falam em alma nesse sentido, como uma coisa que anima o corpo, mas que surgiu agora e vai deixar de existir. A noção espírita de alma ou espírito é o contrário. É sempre a ideia de que ela é essencial, ela é a que tinha vida prévia e continuará vivendo, né? E este corpo, que normalmente é muito valorizado e para muitas pessoas como sendo a única coisa que existe, porque é a única coisa que é visível e palpável, na verdade ele tem uma importância secundária. Ele é importante como uma vestimenta transitória, mas ele não é a razão de ser da vida. A razão de ser é outra. Mas a tua pergunta, Allan Kardec trabalhou a ideia de que quando os desencarnados são citados, mencionados, nós devemos usar o termo espírito para as individualidades no mundo espiritual. Quando nós estamos lidando com a ideia do ser encarnado, né, somos 22 bilhões de seres humanos encarnados, na referência do livro Roteiro de Emmanuel, no capítulo sobre o planeta Terra, chamado Grande Educandário. É ali que ele traz essa informação. Então, para esse conjunto todo, e claro, nas suas individualidades, seria preferível nós usarmos o termo alma. Então, respeitando a codificação, nós usamos essa terminologia. Então, cada um de nós que é encarnado, nós somos um conjunto tríplice. Nós temos a essência da vida, que é a nossa alma imortal.
Nós temos o corpo físico que todos conhecem porque ele é visível e palpável. E nós temos que ter um elemento intermediário que Allan Kardec chamou de perispírito, para que funcionasse e funciona como um grande elemento de ligação entre a alma e o corpo. Porque corpo e alma são estruturas muito diferentes, em planos vibratórios completamente distintos. Então, para que a alma atue no corpo, eu tenho que ter um agente intermediário, favorecendo uma espécie de ressonância, de sintonia, de acoplamento, para que então tenhamos êxito numa coisa que é típica da vida terrena, que é a vida do encarnado. E é, na verdade, a vida da alma que tem aquele corpo agora e vai usá-lo dentro do tempo da programação reencarnatória. Gente, nós estamos com a participação da Marisa. Ela diz assim: eu moro na Virgínia, nos Estados Unidos, há 20 anos. E por não dispor de um centro espírita para frequentar, eu sou muito feliz por usufruir da TV Nova Luz. Parabéns, Yasmin, e toda a equipe por me beneficiar diariamente de mensagens de paz e ensinamentos do Mestre Jesus. Trabalho escutando e, para completar, eu e meu marido fechamos o dia com visualizações terapêuticas. Que nossos amigos espirituais estejam com vocês, dando muita inspiração a todos. Obrigada, obrigada. Oh, minha querida, eu estou emocionada aqui. Muito obrigada a você, Marisa, pelo seu depoimento, que nos traz uma alegria infinda, né, Carlinhos? Quando a gente consegue perceber que realmente estamos trabalhando em algo que é útil, que possa estar levando paz, conforto, esclarecimentos. Como é que você se sente, hein, Carlinhos? Muito gratificado, né, Yasmin, saber que a gente, como instrumento, né, do bem, de levar uma mensagem positiva para as pessoas, seja através da fala, seja através da música, né, através da arte, é muito gratificante. É um presente para mim, é como se fosse um presente, uma oportunidade de servir. Carlinhos Conceição está aqui conosco, daqui a pouco ele vai cantar para nós. E eu vou fazer uma pergunta ao Tíssem que não quer calar, porque nós vemos no Livro dos Espíritos que as próprias entidades dizem que tem coisas que ainda é impossível nós compreendermos, né? A essência de Deus, o processo da criação do Espírito, da nossa criação, mas nós já sabemos que não somos criados assim prontos, que passamos por várias ordens, por um caminho muito longo. Nos fala um pouco desse caminho, Tíssem? Uma primeira ideia é a ideia de que existe matéria e existe espírito. Há quem se refira a uma ideia linda para nós: o ser evolui do átomo ao arcanjo, do átomo ao anjo, por assim dizer. Então isso já nos traz uma ideia da importância do átomo, que é uma estrutura pequenininha, hoje subdividida em diversos elementos a partir da física moderna, né? E que é uma estrutura aparentemente apenas material, como sendo um elemento primordial da matéria. Já se sabe que não existem outros antes, mas que a partir dele, ele teria princípios espirituais e questões delicadas, e que seriam essas coisas desenvolvidas gradativamente, alcançando como que etapas de vidas ou de existência cada vez mais importante no contexto geral, superiores hierarquicamente, até que chegássemos à condição de espíritos humanos individualizados. Então, os animais têm o princípio espiritual, e ele se desenvolve nesses processos naturais do nosso mundo e em muitos outros mundos, onde eles também são como que convidados a fazerem o seu desenvolvimento e a sua evolução. A matéria deles e a nossa sempre evolui, mas a grande finalidade da vida é o desenvolvimento do espírito imortal em valores de vida eterna. Então,
Quando nós alcançamos a condição humana, nós já temos livre-arbítrio, nós temos memória, consciência de nós mesmos e outros atributos que são próprios da condição hominal. E isto é apenas um determinado patamar. E dali o nosso espírito segue evoluindo indefinidamente. Nós estamos um pouco prisioneiros aos conceitos de vida que nós temos na Terra. E a visão que nós podemos ter tido até hoje do que seja viver. Mas nós não podemos esquecer que aqui, a nossa Terra e a nossa humanidade, nós estamos diante de um contexto semi-primitivo, um contexto ainda de muito atraso espiritual. A Terra não é modelo de vida que nós possamos comparar ao que mais exista no universo. Pelo contrário, isto aqui é um grande educandário, isto aqui, na verdade, é um hospital, e nós somos espíritos muito imperfeitos ainda, e para cá trazidos aos bilhões para fazermos tão somente uma determinada etapa do nosso processo evolutivo, que nós poderíamos dizer uma etapa de recuperação espiritual. Agora, Thyssen, é possível nós encarnarmos como seres humanos e depois retornarmos a encarnar como animais? Que é o que pensa a doutrina da metempsicose. Muito bem. Eu só queria antes lembrar, né, dos incontáveis mundos da criação. Não é? Hoje, para termos uma ideia, a Via Láctea, que é a região, a chamada galáxia, que tem a ver com o nosso sistema solar, são 200 bilhões de sóis e seus planetas. Se lembrarmos da nossa vizinha, que é Andrômeda, aqui perto, diríamos, ela tem 1 trilhão de sóis. Então isso aqui não é referência, mas a partir daqui onde nós estamos, nós precisamos compreender esses mecanismos da vida, quem é alma, quem é espírito, não é? A fragilidade do corpo, a questão temporal das coisas, mas as metas que nós precisamos fixar, porque é disso que depende a nossa felicidade amanhã. Quanto à questão da metempsicose... Eu vou até pedir para você não responder, não. Nós vamos deixar para depois do nosso intervalo. E eu vou então pedir ao nosso Carlinhos, querido, que nos traga a sua música para encantar os nossos corações, gente. Muito bem, Yasmin. E aproveitando, né, o tema do programa hoje, quem somos nós? Somos tantas coisas, mas nesta canção seremos apenas os trabalhadores da última hora. Vamos lá? Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, abismos afora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro
sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. O Clube de Arte está lançando este mês o CD Orações Diárias, de Yasmin Madeira. São 16 faixas com reflexões e intercâmbio energético, inspiradas na obra Vida Feliz, do espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. É um rico material para apoio nos momentos de autoencontro, no Evangelho no Lar e na manutenção vibratória dos ambientes. O espírito Joana de Ângeles nos orienta assim no livro Vida Feliz. Quando estiveres a ponto de desistir de uma ação edificante, ora e continua até o fim. Quando te encontrares no momento de cometer um erro, ora e desiste com tranquilidade. Quando perceberes que as forças não te auxiliarão no trabalho do bem, ora e reanima-te, chegando ao termo planejado. Quando fores aliciado para uma situação vexatória, ora também e retoma o teu equilíbrio. Quando te sentires abandonado pela pessoa em quem confias ou a quem amas, ora e tem paciência. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir esta belíssima obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte,
A arte espírita a serviço do bem. Nós estávamos perguntando sobre a metempsicose. Você já ouviu falar de metempsicose? O nosso querido Sérgio Thyssen vai nos explicar direitinho o que a doutrina espírita nos esclarece sobre o assunto. Muito bem, havia a ideia de que o espírito, ou a alma humana, progredisse até uma determinada condição e pudesse, numa vida seguinte, né, tomar um corpo de um animal qualquer, né? Então essa é uma ideia equivocada, né? O Espiritismo esclarece muito bem, não há retrogradação, e um espírito que tem alcançado a condição humana, ele não tem mais chance técnica de se ligar a um organismo que seja de um animal. Por mais que ele seja um animal dentro da escala zoológica da Terra, diga-se de passagem, porque fora o que existe na Terra, existem inúmeras outras questões para se examinar, mas tomar um corpo de um macacoide, de um chimpanzé, de um orangotango, de um gorila, nada disso é possível, quanto mais qualquer outro tipo de animal. Então a distância entre a condição técnica de um espírito já humanizado para tomar um corpo de um animal qualquer torna isso inviável. Então isso nunca existiu, né? Houve isso como uma crença, como uma ideia de punição. Olha, na medida que a pessoa fez tantas coisas erradas, ela seria punida de uma certa maneira, tendo que se ver obrigada a viver num corpo que seria mais aprisionante do que é o próprio corpo humano em si. Então isso é uma questão apenas para se esclarecer, né? Porque talvez um ou outro que não conheça o Espiritismo ainda possa pensar nessa possibilidade. Bem, gente, nós temos uma participação de um amigo querido lá de Mato Grosso. Vamos ouvir? Bom dia, Yasmin. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Carlinhos. A Web Rádio Portal da Luz está aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, retransmitindo este programa. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito em prol da doutrina espírita. Fiquem na paz e na luz de Deus. Muita harmonia, muito equilíbrio no dia de hoje. Olha, Luiz, que lindo. Eu estou muito emocionada, né? Obrigada, Luiz, por todo o seu carinho, por essa força. Eu queria mandar a todos os companheiros dessa rádio maravilhosa Portal da Luz de Mato Grosso do Sul o meu beijo pleno de agradecimento, de gratidão. Fiquem com Deus. Estamos juntos nessa tarefa de levar essa energia fantástica que a doutrina espírita nos traz a tantas mentes e tantos corações. Eu estou conversando com o Dr. Sérgio Thyssen, com a presença também do nosso Carlinhos Conceição, abrilhantando o nosso programa com a sua música. Nós estamos conversando sobre quem somos nós. E nós estamos falando do passado. E agora eu vou perguntar ao Dr. Sérgio Thyssen sobre o nosso futuro. Nós começamos a falar, você discorreu sobre a criação. Agora, nós trazemos em nós arquétipos angelicais. É como se na nossa semente, na nossa programação divina, nos genes espirituais, nós temos a iluminação. Fale-nos um pouco desse nosso futuro que já existe programado em nós. Yasmin, nós temos uma coisa extraordinária, né, que é a nossa origem divina. Então é nesse aspecto que nós podemos encontrar essa noção extraordinária, linda, de que mesmo para seres ainda tão imperfeitos, né, que fomos reunidos no planeta Terra para fazermos aqui uma grande parte da nossa jornada evolutiva, nós todos, no universo todo, trazemos, onde estivermos, as características da nossa origem e de uma origem, portanto, que nos remete à paternidade divina. Ou seja,
nós seremos naturalmente os agentes da nossa evolução. Nós é que vamos, nas nossas escolhas, nos nossos estudos, nas nossas buscas pessoais, irmos construindo a evolução, buscando a felicidade futura. Então nós temos essa condição de agentes do nosso progresso. Mas independente disso, nós temos algo que é um grande potencial, é uma energia potencial, uma estruturação divina que é como um convite perene a fazermos algo que seja sempre algo que nos vincule às questões de Deus e do universo como um todo. Então esses princípios, esses elementos essenciais, tudo isso nós temos dentro de nós. Quando Jesus dizia, sois deuses, ele queria nos alertar já há mais de 2000 anos para a ideia de que as respostas estão em nós mesmos. A nossa consciência é algo que é como um legado da própria divindade. Ou seja, se nós deixarmos as coisas fluírem buscando as duas asas da evolução, o progresso de cada uma delas, o desenvolvimento de cada uma delas, porque nós espíritos evoluímos em duas grandes questões. Uma delas é a questão da bondade e do amor. Desse amor que se refere a todas as questões mais importantes da vida do universo e também de tudo que se refere à vida humana na Terra. Então essa é a asa da evolução moral, que é uma asa que nós precisamos dar a ela uma importância cada vez maior, porque ela é pequena na nossa condição mediana quanto a isto. E nós temos uma outra, que é aquela que os espíritos amigos falam como sendo a asa do conhecimento, da ciência universal. Então, mesmo os espíritos puros que alcançaram um patamar extraordinário na sua capacidade de amar não só toda a criação, mas tudo aquilo que se refira ao universo, ainda assim carecerá de progressos no âmbito de conhecer a realidade cada vez maior, sem nunca chegarmos a Deus. Então, esse progresso é incessante. Os próprios espíritos crísticos, que são espíritos além dos puros e que governam os orbes, eles seguem progredindo em ciência universal. Eles conhecem, se comparados ao que nós conhecemos, que é tão pouco, eles conhecem coisas extraordinárias que nós só vamos entender daqui a muitos milhões de anos. Até porque nos falta um sentido íntimo que nos permita perceber e elucubrar. Né? Isso mesmo. Nós estamos caminhando ainda. É como se nós não tivéssemos aparelhamento mental, psíquico, suficientemente desenvolvido para alcançarmos coisas que é como se elas não nos pertencessem ainda. Nós ainda não tivemos o direito de lidar com elas, mas é uma questão de tempo. Se a gente lembrar, fazendo uma comparação bem simples, né, a época de Galileu, né, em que se vivia o pensamento aristotélico de que a Terra era o centro do universo, isso tem 5 séculos. Não é? Galileu Galilei quase que desencarnou em função dele ter entendido as ideias de Copérnico e desejado mostrar que, na verdade, a Terra girava em torno do Sol. Né? Então isso tudo mudou muito, mas coisas tão básicas nós ainda temos que lidar. E tem uma outra questão. Enquanto essa asa da bondade, do amor, da evolução moral, ela for aquela pouco desenvolvida, Deus não nos abrirá perspectivas novas de entendimento quanto a tudo, porque nós não teremos o nível de pureza espiritual para termos as chaves do conhecimento mais amplo e podermos, com as duas asas inclusive desenvolvidas,
fazermos voos maravilhosos que um dia faremos todos. E que espíritos maravilhosos, extraordinários, já vêm fazendo há muito tempo. E, aliás, né, são esses que, numa certa altura, observando a nossa condição quase que de indigência moral e espiritual, resolveram se movimentar, né, programaram uma série de questões históricas envolvendo vários países do mundo, para que nós tivéssemos a grande revolução do pensamento que se chama doutrina espírita e que está à disposição de todos. Gente, olha só, como nos fala o Thyssen, nós podemos chegar a uma perfeição relativa, mas a perfeição absoluta, apenas Deus, né? E parece-me que nós estamos mergulhados nesse mar divino, que quando nós pensamos em Deus, sentimos essas vibrações e também dos benfeitores espirituais, porque todos nós temos espíritos que nos orientam nessa marcha ascensional, nessas ativações da nossa genética divina, para que nós nos integremos cada vez mais na ordem cósmica. Eu sei que o nosso querido Carlinhos, ele tem uma música que fala dos benfeitores espirituais, não tem, Carlinhos? Será que você podia trazê-la para nós? E olha, ela tem uma energia tão bela, que eu peço que, à medida que você vá ouvindo, você se permita abrir para o seu anjo de guarda que está aí com você, porque eles aproveitam esses momentos que eles percebem pelas energias nossas, quando nós estamos abertos para ali sentirmos e captarmos as energias de luz e de paz. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranquem o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé, ó bons espíritos protetores. Nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós,
espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que assim seja. Muito lindo, gente. Parabéns, viu? Parabéns. Nós estamos aqui com um auditório muito lindo. Aproveito para dar um beijo no auditório, a todos os corações. E um beijo em todos os corações que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo. Nós estamos juntos porque, em realidade, estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como nos explica Kardec. Então, nós estamos em sintonia vibratória. Então, vocês estão bem juntinho aqui com a gente. E eu tenho certeza que todas essas energias maravilhosas que nós estamos veiculando aqui estão indo para aí, para o seu coração, para a sua mente, para o seu lar. E eu tenho certeza que o seu amigo espiritual está envolvendo você neste momento, dinamizando essas energias para o benefício de todos. E aí, Thyssen, a gente pergunta, nós somos criados simples e ignorantes por Deus com uma jornada, e Ele não nos faz robozinhos, né? Tanto é que Ele nos dá o livre-arbítrio, e nós vamos elaborando esse nosso processo, essa caminhada, de acordo com os nossos desejos, as nossas opções. Como é que essa caminhada se dá? Vamos falar um pouco da encarnação, a reencarnação, as personalidades que a gente vai estruturando e que acabam caminhando conosco, dentro de nós. Essa é uma questão assim muito importante, né, Yasmin? Porque nós somos espíritos já muito antigos. Nós somos espíritos que já vivemos inúmeras existências antes. Então o Espiritismo traz de uma maneira muito clara a questão da reencarnação, das vidas sucessivas, do que se chama também de palingenesia, né? A ideia, portanto, de que nós podemos nos avaliar com as condições que temos quanto a tentarmos entender quem somos, né? Mas nós temos algumas limitações, porque cada vez que nós reencarnamos, nós esquecemos toda uma caminhada de muitas outras experiências, onde tivemos outros nomes, eventualmente outros gêneros, lidamos com experiências em culturas muito diferentes, dependendo do país, dependendo da cidade, das circunstâncias, das profissões escolhidas, das atividades em geral. E a gente lembra, inclusive, que a Terra, ela tem a sua idade. E muitos dos que vivem na Terra hoje, já há algum tempo, eventualmente já viveram em outros orbes, compondo a vida de outras humanidades, distantes daqui, mas vinculadas à nossa. Então, a nossa curva espaço-tempo, como a gente também costuma dizer, ela é individual e ela é muito, como que longa. E será tão ou mais longa, claro, de agora para o futuro. Então nós trazemos as nossas experiências milenares. Elas estão em nós. E por questões evolutivas nós não nos lembramos. Mas isso reside no nosso espírito, reside na nossa alma, na nossa memória integral. Perdoa-me por te cortar, mas é porque eu tenho certeza que muitos companheiros que estão nos assistindo devem estar com essa pergunta, essa questão. O que nos valem essas experiências se nós não lembramos delas? Muito bem. Vamos dizer assim, providencial que na condição evolutiva nossa, nós não nos recordemos das vidas anteriores. A ideia básica para isso qual é? Nós nos atrapalhamos muito em vidas anteriores. Nós não soubemos cumprir as leis divinas e acabamos por criar situações difíceis e de sofrimento para as outras pessoas. E a constituição da família e da sociedade como um todo, ela é toda voltada para a reparação das dificuldades que nós havíamos gerado no nosso pretérito.
Então, se nós recordássemos, nós não conseguiríamos como que integrar essas estruturas de evolução com isenção própria para sabermos dali para frente fazermos o que é devido e tratarmos de viver em harmonia, reparando sempre os prejuízos causados antes. Então nós não nos lembramos. Mas apesar de não estar isso a nível consciente, quando nós dormimos à noite e a nossa alma se expande dentro de um certo limite, claro, e há limites individuais, dependendo da condição de cada um. Ou quando nós desencarnamos, nós na verdade vamos tendo acesso à nossa própria realidade. Então nós não nos conhecemos a nível consciente, mas a nível do nosso eu mais profundo, a nível do nosso inconsciente, tudo está devidamente registrado. E muitas vezes as nossas inclinações, as nossas respostas imediatas, as nossas reações pessoais, as circunstâncias do dia a dia, de cada vida que nós temos, elas vão como que trazendo algo que é nosso. Então, nós temos um verdadeiro repositório de vidas anteriores, onde tudo é importante, e isso vibra dentro de nós como que um pulsar constante, no sentido de nos conduzir ao progresso. Sejam as conquistas morais e de conhecimento que já fizemos, sejam aquelas dificuldades que já também experimentamos na Terra, e esse conjunto, ele é como um motor espiritual, no sentido de nos projetar para fazermos a evolução que temos que fazer. Olha, gente, esse campo de conhecimento é fantástico, porque nós somos uma grande incógnita para nós mesmos. E a doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos luminosos que nos ajudam nas nossas opções do dia a dia. Tícia, infelizmente, o pessoal da técnica já me falou que acabou o nosso momento. Será que eles estão certos? Eles estão. E nós vamos fazer o seguinte, eu já no ar convido o nosso Thyssen para vir conversar conosco, mais uma vez a respeito disso, que nós precisamos de um outro, pelo menos mais um ou dois programas para nós vencermos esse tema. Muito obrigada, Convite Thyssen. aceito. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença. E olha, eu queria agradecer a todos os companheiros que mandaram seus e-mails, que pelo WhatsApp, enfim, entraram em contato conosco. A Cleusa Queiroz de Campo Grande, um beijo, Cleusa. A Ângela Domingues, tantos companheiros amorosos de Fragoso, né, que entraram em contato com a gente. Nós temos o Eduardo também Ferreira, um beijo, ele é de Realengo. Todos esses irmãos que com tanto carinho nos trouxeram suas palavras, o seu amor, recebam também todos o nosso carinho. E nós vamos finalizar com uma música do nosso Carlinhos Conceição. E nós agradecemos também, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está aqui, agradecemos a técnica e vamos então vibrar para nos envolvermos com essas energias maravilhosas. Fica com Deus. Nosso amigo André Luiz, que pintou para nós com as cores da sua vivência pessoal o mundo dos espíritos. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões, é um modo contínuo noutras dimensões de conhecimentos, de aquisições que a alma percorre, etapas diversas, se purificando a se avolumar, assim como um rio antes do eterno mar da sabedoria. Morrer para o mundo é adormecer,
porém não decide não o destino do ser. Ó caminhos da alma, temos que percorrer, viver nossos dramas, resolver um por um, detalhe a detalhe, num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria infantil querer resolver transcendentes questões num piscar de olhos. Uma vida apenas um ato, 100 anos apenas um dia, um serviço uma experiência, vitória uma aquisição, um corpo uma roupa no mundo, o mundo mais um em zilhões, e a morte o sopro renovador, a morte o sopro renovador. E quantos atos e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso por uma nesga de iluminação. E quantos atos e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços para forjar um verdadeiro cristão. E quantas roupas, quantas aquisições, a vida não cessa.